Olá, muito boa tarde para você que está nos acompanhando agora. Está começando o BMC Stock, o seu programa com as informações do mercado financeiro no meio do dia. Confira agora os destaques do nosso programa de hoje. IBGE divulga que desemprego fica em 12,1% no trimestre imóvel até outubro. Produção de café se recupera e rende mais de 40 bilhões de reais em 2021. Apple fecha lojas na cidade de Nova York com aumento dos casos de Covid-19. Tudo isso e muito mais a partir de agora no BMC Stock. E a gente começa o estoque desta terça-feira com boa tarde para o meu companheiro de bancada desta semana, Gabriel Monteiro. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Hanna. Um prazer estar aqui do teu lado nessa última terça-feira do ano. Acho que eu vou falar isso todos os dias, é meio dramático, a gente dá um pouquinho de dramaticidade aí para essa última semana. Mas no programa de hoje a gente vai receber aí a Vitória Minato, que é analista da Bendorf, e também tem os gráficos do dia com o Alex André, que sempre analisa aí as principais informações do Brasil e do mundo, Hanna. Pois é, vamos aproveitar então e falar agora um pouquinho de mercado, né, pra gente já trazer as atualizações aqui rapidinho, ó, coloquei rapidinho aqui pra gente dar uma olhada, deixa só eu mudar aqui pra gente ver o índice inteiro. Pronto, vamos lá então, que o Ibovespa nesse momento, né, tá recuando 0,91%, só tirar aqui a setinha, ele tá agora aos 104.513 pontos. Ele abriu o pregão hoje aos 105.554 pontos, chegou a uma máxima de 105.652 pontos e a gente vê aí que ele está trabalhando para não bater novamente essa mínima de 104.503 pontos. Ele está agora aos 104.513 pontos, tá? Beirando aí já 1% de queda o Ibov. Vamos dar uma olhada aqui então no nosso mapa de calor, no Profit Pro da Nelogica, que a gente vê aqui que a maior parte dos setores está caindo, né? Começando aqui por Açaí, que está recuando agora 4,62%. Depois a gente vê Banco Inter, BID4, está recuando 3% redondo também. Apvida, 3,64% de queda. Amer3, 2,66% de recuo. Vale está caindo agora 2,66%. Localweb, 2,60% de queda. Depois a gente vê Klabin recuando 2,11%. Eneva, 1,97% de recuo também. Aqui do bloco do setor de varejo tem Grupo Soma recuando 0,92%. Lojas Americanas também cai agora 3,15%. E aí a gente vem aqui e vê que das aéreas aqui, até o momento eu estou vendo aqui que a Gol está recuando 1,61%. Daqui a pouquinho a gente joga aqui o bloco para a gente dar uma olhada, como é que está o setor aéreo nesse momento. Realmente só a Gol no comecinho da manhã era a única que estava caindo, né? A gente viu que a Azul e CVC estavam subindo durante o BMC News. E aí a gente vê que tem várias empresas aqui do setor elétrico, as papeleiras também seguem subindo por aqui. Setor de educação, tem também setor de siderurgia e mineração, shoppings também aparecem aqui entre as maiores quedas. Já nas altas, a gente vê Cielo aqui com uma alta de 2,75%, BR Malls 2,15% de alta, Redditor 1,19% de alta agora. E aí a gente tem MRV, BRF, Banco Pan, Magazine Luiza, Petri 4, Via também, várias empresas aqui que estão entre as maiores altas do dia, mesmo aí sendo esse pedacinho aqui do nosso monitor de mercado. Mas a gente tem também os números do mercado lá fora, né, Gabi? Perfeito, Hanna. Vamos aí para as bolsas lá nos Estados Unidos. Dow Jones operando agora com uma alta de 0,46%. S&P 500, 0,15% de variação positiva. E a Nasdaq aí em contrassenso às outras duas bolsas, caindo 0,03%. Partindo aí para o mercado europeu, DAX operando com uma alta de 0,75%. FTSE ainda fechada por conta dos feriados lá na Inglaterra, com a cotação congelada aí desde o dia 24/12. CAC subindo 0,49% neste momento e o índice Eurostoxx subindo 0,46%.
4%. Partindo aí para o petróleo, ontem tive uma alta bem significativa dos barris Brent e WTI, hoje também subindo 0,79, 78 agora por cento o petróleo Brent e 0,86% o WTI, bem volátil, estava acima de 1 há poucos instantes atrás, quando estava olhando aqui a cotação. No câmbio, nós temos uma alta aí do dólar em relação ao real de 0,35%, cotado a R$ 5,64. E aí, já que a gente está aproveitando esse tema internacional, vamos ao nosso giro aí internacional de notícias. A Meta, que é a empresa controladora do Facebook, lançou um aplicativo que virou febre durante o Natal deste ano. Vamos aos Estados Unidos com a Giovanna Locatelli. Giovanna, boa tarde. Isso mostra aí que o Facebook está no caminho certo aí para o metaverso ou não? Exatamente. Boa tarde para vocês todos que estão aí na equipe, todos que estão acompanhando. Presentinho de Natal bombou, né? Então, esse foi o aplicativo mais popular do App Store da Apple no dia de Natal. E é o aplicativo de realidade virtual Oculus. Esse é o aplicativo que as pessoas baixam para gerenciar o fone de ouvido Oculus de realidade virtual. E a sua classificação no topo é um indicador que o fone de ouvido de VR Meta foi um dos presentes de tecnologia mais populares durante este Natal. Pela classificação da App Store, é possível ter uma ideia aí da popularidade de um determinado aplicativo durante um determinado período. Então, é meio que um termômetro, assim. É também uma boa mostra das tendências de tecnologia a cada Natal, quando as pessoas ativam seus novos gadgets, seus eletrônicos, celular, iPad e tudo mais. No caso da Meta, essa é a primeira vez que o aplicativo Oculus chega ao topo do App Store no Natal. O senhor Mark Zuckerberg anunciou este ano que a empresa vai investir pelo menos 10 bilhões de dólares para construir o metaverso, que é aquele mundo virtual que ele acredita aí que vai se tornar padrão, tanto para redes sociais, jogos, até mesmo para trabalho, né, para os ambientes corporativos. Ele acredita tanto no conceito de metaverso que até mudou recentemente o nome, né, do Facebook para Meta neste outono. Outras empresas estão surfando essa onda aí, a empresa de jogos Roblox, que apostou no metaverso já há anos, mesmo antes da gente começar a falar nisso, abriu o capital em março com uma avaliação aí de quase 40 bilhões de dólares. Isso levou os investidores a buscarem ações do metaverso, com empresas como a Nvidia, o AMD também. Ambas as empresas vendem chips que vão alimentar o metaverso, que tem que ser um chip diferente, um pouco mais potente, assim como todos os outros elementos para montagem aí dos equipamentos. A Meta quer agora focar aí no review dos clientes para direcionar as novas experiências do metaverso e assim construir, né, essas novas experiências. É muito legal esse tema, a gente sempre vem falando aqui, né, meninas? E com certeza vai permear aí a nossa programação no ano que vem também. Uhum. E, Giovanna, mais uma vez, boa tarde para você. A Apple fechou as suas lojas na cidade de Nova York, né, devido a um aumento de casos de Covid-19 na cidade. Mas aqueles que fazem pedidos online não estão impedidos de pegar os produtos, né, fora dessas lojas. Giovanna, isso pode prejudicar as vendas aí da Apple? Ah, sim, com certeza, né? Restringir o acesso do cliente a uma loja física sempre resulta em retração de venda, né? Como você falou, está permitido o pick-up, que é comprar e ir lá buscar, mas ficar dentro da loja não rola. Até porque a experiência em circular, né, presencialmente numa loja, claro, sempre acaba promovendo o impulsionamento de vendas. Então, se não tem cliente na loja, acaba não vendendo muito. A decisão do fechamento das lojas segue o pico de casos da Covid, como você comentou, devido a essa variação rápida do Omicron. Não se sabe quanto tempo ainda essas unidades vão estar fechadas. A mudança que afeta 11 lojas em Manhattan, Brooklyn, Bronx, Staten Island, não é um fechamento completo de lojas como a gente acompanhou bem lá no início da pandemia, né? Em 2020, ali a Apple fechou todas as lojas nos Estados Unidos, justamente por causa da pandemia. Bom, após a reabertura, a empresa acabou implementando aí ações de saneamento para clientes, cuidados redobrados para os funcionários também. No início deste mês, a Apple fechou temporariamente também lojas em Miami, Ottawa, Ontário, Anápolis, Maryland, também devido ao número de casos de Covid. Então a gente vai acompanhar, claro, como é que vai ficar essa agenda e com certeza ela não vai ser a única
a ter esses números afetados por causa do fechamento das lojas. Claro, o mercado está dizendo que é uma desaceleração da recuperação da economia e a gente acompanha isso, né? Perfeito. Giovana, obrigado pelas suas informações. Giovana que volta aí com mais informações Obrigada. também no Top News e a gente se encontra então amanhã novamente. Obrigada, Gil. Obrigado, Giovana. Tá jóia. Até. É interessante essa questão, né, Ohana? A gente vê bastante coisa acontecendo agora em relação à Covid, notícias que nós esperávamos não dar aí por um bom tempo, mas retomando aí os noticiários, essas bem questões na hora que estava entrando, eles falaram que a conexão estava ruim. Essas questões relacionadas a restrições, novas restrições ligadas aí à Omicron, então é sempre a gente muito preocupado aqui, trazendo todas as atualizações para quem está ligado aqui no mercado, ligado na BMC News. E as lojas Marisa anunciaram aí ao mercado e aos acionistas um aumento de capital de pelo menos 45 milhões de reais. O aumento que foi divulgado em um fato relevante na Comissão de Valores Imobiliários se dará aí por meio de uma cessão aos investidores de direitos de subscrição de titularidade aí dos acionistas controladores. Segundo a companhia, os membros do bloco de controle aumentaram a subscrição em mais de 3 milhões de ações ordinárias. Perfeito, a gente segue aqui, né, com mais informações, né, o Gabi, já falando aí da produção brasileira de café, que teve um faturamento de mais de 40 bilhões de reais em 2021, e o valor bruto da produção do café arábica, que atingiu pouco mais de 30 bilhões, na verdade, correspondeu a 76,7% do total. Já o café Conilon, com receita estimada de 9 bilhões, representou aí 23,3% desse faturamento. A cafeicultura representa aproximadamente 5,3% do faturamento total das lavouras brasileiras, que foi de 756 bilhões de reais. E o que coloca aí o setor do café em quarto lugar no ranking do valor bruto de produção. E hoje, Hanna, saíram os dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, aí, o PNAD contínua. A taxa de desemprego no país ficou em 12,1% no trimestre encerrado em outubro, ou 1,6% ponto percentual abaixo da taxa do trimestre móvel anterior. Veja os detalhes na reportagem. A taxa estava em 14,6% no mesmo período do ano passado, a maior para o período na série histórica da pesquisa iniciada em 2012. Os dados passados já consideram a série da pesquisa respondida por sexo e idade, para reduzir situações de viés de cobertura nas entrevistas feitas por telefone, como a presença maior de idosos. No trimestre até outubro, o país tinha 12,9 milhões de desempregados. O número aponta a retração de 10,4% frente ao trimestre anterior e queda de 11,3% frente a igual período do ano anterior. Entre agosto e outubro, a população ocupada era de 94 milhões de pessoas. Isso representa alta de 3,6% em relação ao trimestre móvel anterior, encerrado em julho. Frente a igual trimestre de 2020, subiu 10,2% frente ao mesmo trimestre do ano passado. Já a força de trabalho, que soma pessoas ocupadas ou em busca de empregos com 14 anos ou mais de idade, estava em 106,9 milhões no trimestre até outubro de 2021, 1,7% a mais do que no trimestre anterior e 7% acima de igual período do ano anterior. E a Telefônica, dona da Vivo, vai rodar seu 5G em uma nuvem computacional privada. São principalmente aí computadores potentes, conhecidos como servidores virtualizados, softwares e outras ferramentas digitais montados como uma camada sobre a rede física da operadora. Os sistemas em nuvem podem ser acessados e processados remotamente via internet. A Telefônica investiu 1,1 bilhão de reais na compra de frequências no leilão do 5G. Arrematou aí 2 blocos de 3,5 GHz, a faixa considerada nobre para a tecnologia, além de 4 blocos de 2,3 GHz. Na nuvem, o processo é considerado mais rápido. A flexibilidade
do ambiente virtual e a capacidade de rápida adaptação às mudanças são pontos destacados para o sistema. Pois é, a gente segue aqui trazendo mais informações, falando agora do Conselho de Administração da Direcional, que aprovou a recompra de até 10% das ações da companhia em circulação. Atualmente, a construtora possui cerca de 80 milhões de ações ordinárias em circulação no mercado, além de 4,8 milhões de papéis mantidos em tesouraria. Em fato relevante, a Direcional disse que o novo plano de recompra tem o objetivo de maximizar a geração de valor ao acionista. O prazo máximo para a aquisição das ações é de 18 meses e a recompra dos papéis não vai alterar a composição do controle acionário ou a estrutura administrativa da companhia. Bom, são agora 12h52, Gabriel, já fala Gabigol, Gabriel Monteiro, nosso Gabi aqui. De tanto a gente brincar ali, já ia chamar ele de um nome que já existe, mas ele é o nosso Gabi aqui da BMC. Vamos dar uma boa tarde aqui, Gabi, falar aqui, vamos ver quem já está deixando aqui o seu comentário, o pessoal que está rolando uma leve treta, sem muita treta, pessoal, leve, né? Isso, vocês podem discutir à vontade aí no chat, né, democraticamente, é claro, mas... Claro, sempre mantendo respeito sempre aí, gente, mantendo respeito, pois é, bem lembrado, Gabi. Hoje a gente tem essa liberdade aí. Exatamente. De ter o chat ao vivo, bater um papo com vocês, mas a gente pede aqui, preza sempre pelo respeito uns aos outros, a gente pode discordar, ter uma opinião um pouco divergente, pelos mas sempre modos e bons aí costumes, né, como já dizia minha avó. Vamos dar uma olhada aqui então, porque o Helder já está deixando mensagem por aqui. O Helder, que o dia que eu lançar um curso, o Helder vai ser o meu marqueteiro. O Rui das Neves também já deixando aqui, o pessoal comentando bastante. O Rafael Silva colocando assim: parabéns, Hanna e Gabigol da BMC, casal 20, olha só, tamo com tudo, hein? O Éder Pardim falando, boa tarde, Gabigol. Já era, Gabi, agora já era. Aí pegou esse pegou. Nome aí. O Felipe Dias Alves também já deixando mensagem por aqui, o pessoal tá debatendo quem é jornalista, quem não é, quem se formou em economia. E aí, quem mais está por aqui? O senhor Roy McBride. Nossa, os nomes americanos. Que isso, por aqui. Nome invocado, hein? Nome invocado, ó, lá no Pará a gente fala assim mesmo, o nome tá invocado aí. O Ariel Sampaio também já tá por aqui. O Murilo, que é só Murilo, não é Murilo alguma coisa, é só Murilo. E tem também os nomes, né, além dos americanos, tem também o telespectador Entre a Cruz e a Espada, que já tá por aqui. Esse aí é um pouco mais simbólico, né? Pois é, Entre a Cruz e a Espada. Tem também o César Honorato, a Elisa Murai, quem mais? O Walter Nunes da Costa. Aqui pra cima já é news, assim. Mas o pessoal tá por aqui, assim que a gente gosta, né, Gabi? Quem mais? É lógico. Rafael Silva, manda um salve aí pra essa cidade aí. Não vamos cair na essa cidade aí, gente. só vamos falar do Maranhão, mas eu não tenho certeza se é não. Trabalha com internet, gente. A gente tá sempre por aqui, ligado nessas pegadinhas, entendeu? Ronaldo Fernandes, um prazer aí, uma boa tarde pra ti. Rafael Silva aí, como eu havia mencionado, o Roosevelt Oliveira, olha só. Nome invocado também. Ronaldo Fernandes, o Helder aí sempre com a gente, um prazer tê-lo aí, sempre com a gente aí. Ô, Gabi, não pode deixar de passar aqui o candidato a ministro. Candidato a ministro, tá desde ontem aí mandando mensagem, interagindo bastante, mandando mensagem de verdade aí. Durante o Top News, gostei de ver. Certíssimo, prazer ter todos aqui, aí sempre assistindo a gente sabe que tem bastante gente que acompanha diariamente a BMC News, a gente trazendo as informações atualizadas aí do mercado, então é sempre um prazer tê-los aqui nos acompanhando, gente. Pois é, e lembrando, né, que a gente, né, Gabi, a gente quer fechar o ano aí com uns 40 mil inscritos aqui no nosso canal. Então, já aproveite, já compartilha. Sabe aquele grupo lá que tá parado, que ninguém fala nada? Já manda lá, manda naquele grupo. É o quebra-gelo, né, Ana? Exatamente. Aquele quebra o gelo aí em todos os grupos que você tem no WhatsApp, manda naquele grupo da família. Sempre tem uma tia, um tio que fala assim, nossa, eu queria tanto aprender sobre o mercado financeiro, não sei onde buscar informação. Tá aqui, gente, a BMC tá aqui, tá no celular, tá no computador, onde você quiser. Tem o nosso portal também, tem a TV, tem muita coisa, né, Gabi? É isso então, aí, vou até pedir pro pessoal do Switch soprar aqui no ouvidinho da gente daqui a pouco, quantas pessoas faltam. De manhã, o nosso diretor Rodrigo Maris
falou aí que faltavam 700 pessoas, mas já passaram muitas horas desde, né? E a gente está evoluindo nessa corrida aí pelos 40 mil exatamente. inscritos no nosso canal do YouTube. É uma marca aí que a gente está perseguindo. Com a Finca, então, como a gente já havia mencionado aí, quebra o gelo. Exatamente. Manda para pretendente, pro pretendente, fala, olha só já o canal puxa de... aquele assunto, já sabe? puxa o assunto de investimentos, fala, cara, eu tô aprendendo sobre investimentos, a gente tá aí pesquisando informações. Sabe aquela frase, legal. tá sol, nossa, tá chovendo hoje, né? Tá nublado hoje, tá quente dá pra trocar hoje, esse né? discurso, né? Exatamente, fala, dá pra trocar. E esse canal aqui de investimentos, Tá vendo? né? Ó a lábia aí do jovem. Gente, adoro esses jovens aqui da BMC. Se o Rafael Lara tivesse acompanhando isso, ele já ia embalar também junto. Ele já ia mandar mensagem aqui no chat, embalando nessa pegada aí. Pois então é isso, pessoal. Já tá feito aí o convite. Eu queria até pedir like também. Deixem like aí no nosso chat. Já mandem perguntas também. Daqui a pouquinho a gente já conversa, daqui a pouquinho não, agora a gente já conversa com a nossa convidada de hoje, a Vitória Minato, analista da Bendorf, e aí a gente vai falar com ela agora, que já está conectada aqui, para falar um pouquinho com a gente de mercado, né? E aí a gente já vai então dando muito boa tarde para você, Vitória, seja muito bem-vinda aqui no BMC Stock. É uma honra, claro, como sempre, não posso deixar de falar isso, receber, né, uma convidada, uma mulher aqui para falar de mercado com a gente. Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite, pelo espaço para estar aqui falando um pouquinho mais sobre mercado. O prazer é todo nosso. Pode ficar à vontade aqui, falar o tempo que você achar necessário. O pessoal gosta de respostas aprofundadas, o pessoal, né, gosta de entender mesmo. A didática aqui da BMC é isso que o pessoal gosta bastante por aqui. Bom, vamos começar então falando das vendas de Natal, né? Acabou de passar aí essa data, espero que o Gabriel tenha comprado aí muitos presentes, pelo sorriso dele aí, não sei não, hein? Bom, e a gente teve aí dados da Alshop e do indicador da Cielo, apontando o crescimento, né, das vendas aí nesse período. Mas a matéria do Valor Econômico lembrou que a questão da alta real das vendas ficou abaixo de 1% se considerarmos aí a inflação. Como é que você avalia esses dados nas vendas nesse ano e os dados surpreenderam, foram mornos aí ou dentro do esperado? O que, na sua opinião, o mercado já estava esperando para esse momento? Bom, então, quando a gente fala de varejo, principalmente dessas expectativas sobre o faturamento de Natal, Black Friday, eu acho importante a gente dar um passo atrás e entender o que está por trás de toda essa dinâmica, né? Para mim, já dando um spoiler da resposta da sua pergunta, para mim as vendas vieram em linha com o que eu esperava. Eu não esperava nada de extraordinário nesse Natal, assim como foi na Black Friday, que os números foram aquém do que muita gente esperava, mas a gente tem que pensar que o brasileiro está passando por uma situação onde literalmente ele tem que escolher entre colocar comida na mesa e fazer compras não essenciais, né, que seria essas de Natal, de Ano Novo. Então, assim, eu estava acompanhando o programa hoje de manhã e já trazendo os assuntos que estavam sendo falados antes, o que, na verdade, ocasiona toda essa queda nos papéis de varejo, né, que eles sofreram muito no ano de 2021, não é tanto resultados ruins no quesito expectativa, mas sim que em 2020, quando começou toda aquela história de vacina, claro, depois dos lockdowns, vacina, o comércio vai reabrir, os papéis varejistas reagiram muito rápido, eles subiram muito e os lucros não acompanharam. Então, a gente tinha empresas de varejo negociando com múltiplos de tech, né? Então, na verdade, toda essa queda no varejo de 2021, na nossa visão de Bendorf, já era um tanto quanto esperada, porque foi uma subida superficial que o nosso macro não acompanhou, né? Então, essas vendas fracas no Natal, elas simplesmente são um reflexo de um brasileiro que está com a inflação na casa dos 2 dígitos, a taxa Selic caminhando também para os 2 dígitos, e ele tem que fazer essa escolha do que consumir. Então, nesse cenário, a gente consome o quê? Itens essenciais. Então, o varejo, por exemplo, o atacarejo,
é um segmento do varejo que se beneficia com isso, né? Grupo Mateus, por exemplo, que é muito forte no Norte e no Nordeste, que é um papel que a gente tem recomendação de compra, tende a se beneficiar desse movimento das pessoas tentando buscar pelo mais barato. Mas, resumidamente, as vendas para mim do Natal foram em linha com o que eu esperava, não esperava nenhum resultado extraordinário, não imaginava que o varejo ia dar um boom assim nesse final de ano. Perfeito, Vitória. É um prazer recebê-la por aqui. Fique bem à vontade aí, como a Hannah bem havia mencionado, a gente aqui sempre espera uma boa conversa, uma conversa mais leve, uma conversa aí realmente focada nos temas que são aí em linha com o que o especialista acompanha no seu dia a dia. Então, se nós saímos um pouco aí, fica à vontade para dizer que não acompanha ou não está acompanhando muito nos últimos dias. A questão que eu queria trazer aqui é que em 2021, as empresas varejistas sofreram muito com o cenário macro de alta da inflação, como você havia bem mencionado, dos juros, da expectativa de diminuição do consumo. Considerando as divisões dentro do setor de varejo, quais empresas devem sofrer menos com o cenário macro? É melhor buscar empresas aí mais descontadas, que perderam muito valor aí ao longo da pandemia, ao longo desse 2021, ou aquelas que são mais resilientes a esse cenário? Olha, eu acho que eu posso responder essa pergunta em duas partes, né? Primeiro que a gente tem segmentos do varejo que sofrem menos, que foi como que eu comentei, varejo alimentício, a gente tem farmácias também, que na contramão do varejo convencional, elas cresceram em 2020, né? Então, são dois setores que não sofrem tanto, tá? Mas quando a gente fala de varejo discricionário, varejo de consumo, a gente tem Magazine Luiza, né? Eu gosto de trazer o exemplo. Não é só uma queda de questão macro, né? É uma queda que envolve vários outros fatores, como, por exemplo, concorrência. Né? A gente vê Magazine Luiza foi o papel que mais sofreu ao longo de 2021, só que, ao mesmo tempo, não é só o cenário macro, não é só uma questão de inflação, de taxa de juros, de uma economia que não está indo muito bem no nosso país, mas a gente tem a questão também de colocar na conta players chineses, né? Esses players estrangeiros que estão vindo com tudo para pegar um pedaço do nosso varejo. A gente tem Alibaba, a gente tem Shopee, a Amazon, o Mercado Livre. Então assim, né? Respondendo a sua pergunta, eu acho que empresas com uma boa gestão são empresas para a gente ficar de olho. Então, é muito mais uma questão de stock picking, literalmente, do que qualquer outra coisa. Claro, a gente tem dentro do varejo discricionário, por exemplo, empresas que sofrem menos, como o Grupo Soma, Arezzo, Vivara, que tem clientes com um poder aquisitivo maior e não sofrem tanto com essa questão de inflação, de repassar preço, né? É muito mais fácil para um Grupo Soma repassar preço do que para Renner, C&A, Marisa, Guararapes, né? A gente vê a última aquisição, tirando a Hering do Grupo Soma, foi a NV, que tem um ticket médio aí de R$ 1.100, mais ou menos. Então, assim, uma pessoa que compra uma peça de roupa em torno de R$ 1.100 não vai deixar de comprar porque a inflação está subindo um pouco, né, nesse cenário. Então, claro, a gente prefere empresas que não são tão afetadas por esse cenário macro, como eu citei, Arezzo, Soma, Vivara, mas também não quer dizer que a gente ache que é um bom momento para estar posicionado no varejo como um todo, né? Mas com certeza são empresas que vão surfar melhor, que surfaram melhor em 2020, 2021 e que provavelmente vão surfar melhor também em 2022, dado justamente essa ótima gestão. São empresas que têm um know-how muito grande de varejo, têm executivos muito bons lá dentro e também não são tão impactadas por esse cenário macro, né? Mas cada empresa tem uma dinâmica diferente, e assim, o varejo como um todo, mas cada também tem um motivo específico, né, para essa queda. Uhum. E ainda falando, né, sobre esse setor, empresas como Via, Magalu, Americanas, vêm sendo descontadas desde julho.
Por outro lado, outra varejista é a Vulcabras, que teve um bom desempenho. Quais são os fatores, na sua opinião, que determinam a precificação e o bom desempenho da empresa varejista, apesar das expectativas para o cenário macro? Bom, assim, Vulcabras, Via e Magalu são empresas que a gente não consegue colocar no mesmo pote na hora de avaliar. Vulcabras, dentre as empresas do varejo discricionário, principalmente quando a gente fala de acessórios, roupas, sapatos, é uma empresa muito boa, assim, não sei se você sabe, mas já que eu tô aqui para falar, né, o pessoal gosta que a gente fale, eu vou falar então. A Vulcabras, ela é uma empresa com aí seus 70 anos de história, né, ela começou produzindo sapatos, né, hoje o foco dela é calçados esportivos, e o nome Vulcabras, ele vem justamente por produzir sapatos vulcanizados, né. Quando a gente pega um sapato, a gente tem a sola, né, a parte de cima. O que a Vulcabras ela faz? Ela coloca meio que uma borracha, assim, uma gosminha, assim como se fosse um chiclete, coloca num forno, que seria um forno justamente para sapatos, e ele sai como o sapato que a gente conhece hoje. Então, ela fabrica os calçados dela. Tem um ponto positivo nisso também, que foi a gente observar ao longo de 2021 uma crise na fabricação de produtos do Vietnã, e isso influencia, assim, muitas empresas que têm sua fabricação lá, como a Nike, por exemplo, que já está sofrendo com esse lockdown, assim, no Vietnã, que impossibilitou a fábrica de produzir lá no país. Então, a gente tende a ver também a Vulcabras sofrendo menos com essa questão de matéria-prima, porque ela tem a fabricação interna, claro, ela sofre com o aumento do preço, mas a fabricação ela não corre esse risco de não receber produto ou de vender menos porque não conseguiu fabricar lá fora, né? E em contrapartida também, uma coisa que influencia positivamente para a Vulcabras é que agora ela está focando no que de fato traz mais retorno para ela. A margem do calçado esportivo, ela é maior do que um calçado normal. Então, como ela já tem esse know-how dos calçados esportivos, ela agora tem o licenciamento da Mizuno, que antigamente era da Alpargatas, que até vendia bem Mizuno até mais ou menos 2014, mas daí meio que deixou de lado e a marca começou a patinar bastante. A Vulcabras viu uma oportunidade aí, vou pegar o licenciamento da Mizuno, e é o que ela está fazendo agora. Então ela também tem a Under Armour, que é uma marca com um ticket médio maior, então ela consegue agora estar presente em praticamente todas as faixas de preço, quando a gente fala de consumo esportivo, né? Então ela tem a Olímpicos, que é uma marca muito forte, que ela briga muito bem com players grandes aqui no Brasil, como Adidas e Nike, né, que tem um ticket médio menor, ali em torno dos R$140. Ela tem a Under Armour e a Mizuno também para complementar essa pirâmide de consumidor, de mercado. Então, assim, ela vem, claro, sofrendo com o cenário macro, com certeza. Também não teve os melhores resultados em 2021, mas ela sofre menos e ela tá com uma gestão boa, ela tá com planos bons, ela tá focando no que ela sabe fazer, que são calçados esportivos. Então, a gente tende a projetar um bom cenário para ela para os próximos anos. Mas daí a gente volta também, né? Sofre com o cenário macro, mas é a questão da gestão. Ela está fazendo escolhas inteligentes, ela está conseguindo repassar preço. Isso é importante, isso é difícil. E por isso que ela foi, acho, se eu não me engano, a que mais valorizou, né, em 2021, dentre as varejistas. Já falando de Mercado Livre, não, de Magazine Luiza, se deixar eu vou falando, tá? Vocês me interrompam. Pode ficar à vontade, o pessoal adora. Não, Magazine Luiza, né? Magazine Luiza e Via, mas especificamente Magalu, né? Por que foi tão penalizada? A gente fala que Magalu, ela tava price to perfection. O que é isso? O preço que a gente via na tela antes já estava imposto que ela ia crescer muito, que ela ia ter ótimos resultados. Então, se vem um pouquinho abaixo disso, o mercado já vê como uma coisa negativa,
né, e o papel é penalizado. Então, a gente tem o cenário macro sempre, né, pandemia, lockdown, e-commerce, ela já vinha operando muito bem, mas, assim, tem uma variável que é justamente a destruição, não de valor, mas, assim, ela perde todo aquele charme que ela tinha, a Magalu, a melhor do setor, a única do setor, justamente com a entrada de outros players. Então, é difícil imaginar que ela vai continuar com o mesmo market share. É difícil ver ela trabalhando com margens altas, justamente porque esses novos players, né, a Alibaba, Shopee, Mercado Livre, Amazon, eles têm um caixa para queimar em promoção, para oferecer desconto, para oferecer cupom, que muitas vezes a Magazine Luiza, Via, não tem, né? Então elas tendem ainda a sofrer com competição, com cenário macro, e consequentemente é difícil para a gente ver Magazine Luiza e Via voltando aos preços que eram antes nos próximos anos, né? Perfeito, Vitória. Eu gostaria de pescar aí uma informação da sua resposta anterior, como você havia mencionado, é a Magazine Luiza, essa questão da concorrência internacional aí chegando ao mercado brasileiro. Temos o Mercado Livre, como você havia bem mencionado, a Amazon, Alibaba, Shopee, pressionando ainda mais essas varejistas brasileiras. Como você avalia as estratégias de diversificação das empresas de varejo brasileiras? Com tanta concorrência, o que diferencia uma empresa das outras varejistas no mercado? Uma grande questão aí que fica no ar, fala como essas empresas devem se diversificar e como essa estratégia deve ser implementada. Olha, uma excelente pergunta e, assim, é uma resposta que é muito no eu acho, né? Porque qual é o grande problema, né? A Magazine Luiza, a Via, as lojas americanas, elas têm, por exemplo, um know-how muito maior sobre o nosso consumidor, né, que as empresas lá de fora não têm. Então, o marketing delas geralmente é muito mais assertivo, elas têm gastos com marketing que convertem muito bem, mas, assim, é difícil porque até na questão da entrega, né, geralmente as pessoas preferem comprar na Via, Magazine Luiza e lojas americanas por um prazo menor de entrega, mas a gente está vendo, inclusive, prazos do Mercado Livre para o mesmo dia, a Amazon, a Shopee também está entregando em menos de um mês. Eu mesma fiz uma compra na Shopee para testar, comprei da China e chegou em 2 semanas. Assim, é surpreendente como eles estão vindo com tudo para pegar um pedaço do nosso mercado, né? Então, assim, é muito mais uma questão de tentar conter os custos para melhorar a margem, para dar um melhor resultado para o acionista e se manter nessas estratégias de marketing, porque isso é um diferencial do mercado brasileiro. O nosso consumidor, ele é muito único. É difícil para uma empresa estrangeira fazer um marketing tão bom quanto as nossas empresas fazem. E é aí que, na minha visão, está o pulo do gato. Porque com concorrência, uma questão mais técnica, na minha visão, os players estrangeiros, eles vêm um pouco melhores preparados para isso. E a gente tem visto também muitas empresas varejistas buscando a implantação de braços financeiros e oportunidades de oferecer crédito. Isso pode ser uma forma de diversificar dentro do mercado, de diversificar dessa maneira e aproveitar ainda o cenário macro? Sim, com certeza. A gente vê, inclusive, um diferencial nessas empresas de varejo que tem o seu braço financeiro, inclusive já puxando o gancho para a C&A, que é uma empresa que eu estou analisando mais de perto nos últimos dias, que agora encerrou a sua parceria com o Bradesco Pay, né? Com o Bradesco, desculpa, e está implementando a C&A Pay, que é o novo braço financeiro dela. E ao contrário do que muita gente acha, a C&A ela foi a pioneira nessa questão de braço financeiro. Em 2001, ela criou o Banco IB, justamente para fornecer crédito para os seus clientes, só que por uma questão de desalinhamento do banco com a C&A varejista, eles não estavam gostando de como o banco vinha conduzindo o crédito, virou o banco ganhar com juros e receita financeira do que um banco que fornece créditos para
para o cliente varejista, né? E estava meio que operando como um banco e não um braço para ajudar. Então, ela se desfez desse banco, ela vendeu para o Bradesco em 2009, se eu não me engano, e aí o Bradesco começou a atuar na parte financeira da CIA. Essa parceria ia durar aí por mais uns 9 anos, se eu não estou enganada na minha conta, mas ela resolveu encerrar antes justamente porque o resultado não estava sendo muito satisfatório. Para vocês terem uma ideia, né, do quão importante é o braço financeiro para uma varejista. Na Guararapes, a receita proveniente do braço financeiro chega perto dos 35%, 40%, na Renner é 13%, mais ou menos, na Visa é por aí também, e na C&A era 4%. Então, com o encerramento dessa parceria com o Bradesco e tendo o próprio braço financeiro, também a gente já pode imaginar melhores resultados para a C&A nos próximos trimestres, nos próximos anos também. Mas sim, esse braço, ele dá um alívio para a varejista, no sentido de que eles têm a possibilidade de oferecer um crédito mais em conta. Só que, ao mesmo tempo, a gente está num momento de inadimplência, então a gente também tem que tomar cuidado com a conta de PDD, né, que são os devedores duvidosos que deixam de pagar. O que também a gente tem que estar bastante atento agora com a C&A, tendo seu próprio braço financeiro. Mas é sim um alívio, essa parte financeira, mas nada assim que sustente um cenário muito otimista para 2022. Uhum. Perfeito, Vitória. A gente tem algumas conversas aqui na BMC sempre de ciclicidade de alguns setores, como construção, incorporação, commodities, são reconhecidos aí como setores cíclicos. Mas e o varejo? O varejo é cíclico? Como o investidor consegue identificar aí o melhor momento para investir nesse setor? Então, adoraria saber o melhor momento para investir. Compraria um monte de empresa que eu acho que está caro. Mas sim, a gente pode dizer que é cíclico sim, justamente porque é muito sensível a essas variáveis macro, né? Então, se a gente está passando por um momento de inflação alta, taxa de juros alta, desemprego, hoje saiu o desemprego, deu uma aliviada no desemprego, mas é uma coisa superficial, porque a renda média do trabalhador diminuiu, então, igual assim, a população está consumindo menos. Então, é um setor que acompanha a taxa de juros, e se o nosso macro como um todo não estiver bom, o varejo não anda tão bem assim, né? Então, por isso que a gente fala que o stock picking é tão importante, porque a gente tem dentro do varejo empresas com ótima gestão e que conseguem surfar bem essa crise, né, que a gente está vivendo agora, que a gente viveu em 2015, 2016 e que a gente vai continuar vivendo nos próximos anos, né? Então, é escolher boas empresas e, assim, também saber o momento de entrar. Agora, a gente está neutro em 99% do varejo, né? A gente não tem uma perspectiva tão positiva para o setor para o ano que vem, então a gente prefere olhar de fora, mas não deixa de ter boas empresas que vão sim conseguir navegar esse cenário cíclico ruim para o lado do varejo no ano que vem, principalmente. Uhum. E dentro do setor, ainda, né, falando do setor de varejo, quais são as empresas que você está de olho para o ano que vem? Tem alguma empresa na sua lista de desejos já para o próximo ano? Tinha até um telespectador que também fez essa mesma pergunta. Eu desejo muito que Arezzo e Soma caiam um pouquinho mais para eu conseguir comprar com uma margem de segurança maior. Porque são ótimas empresas, assim, todo o cenário macro ajuda, né? No sentido de o ticket médio é mais alto, eles têm consumidor que não sofre tanto, mas eles têm um know-how de varejo excepcional, ambas as empresas, e dá para dizer, inclusive, que elas estão começando a competir de forma mais intensa agora com a Arezzo, tentando pegar um pedaço do vestuário que a própria Soma tem hoje. Então, assim, vai ser uma disputa interessante de ver para os próximos trimestres, né? Mas eu ainda acho essas empresas hoje caras pelo cenário que a gente projeta, né? Eu gostaria que elas estivessem um pouquinho mais baratas para eu conseguir comprar, dar uma recomendação de compra com uma margem de segurança maior.
Mas são as duas empresas assim que seriam minhas top picks. E como eu comentei, C&A no varejo discricionário com um público-alvo, né, com uma renda menor. Eu acho que a Renner, a Lojas Renner, eu não posso falar muito sobre Lojas Renner por questões de compliance, assim, mas eu acho que é muito parecido o que está acontecendo com Renner com o que está acontecendo em Magalu. Antes a Renner era pioneira nas coisas, ela realmente está à frente da C&A, da Guararapes em muitas coisas. Sistema logístico, para vocês terem uma ideia da Renner, eu diria que está uns 5, 8 anos à frente do que está a C&A hoje. Então, assim, tem 5, 8 anos, talvez, para a C&A alcançar o que a Renner tem hoje em questões logísticas. Hoje a C&A só tem o sistema push e a Renner tem o push and pull. O que é isso, né? A gente tem duas lojas, uma no Nordeste e uma no Sudeste. No Sudeste vende um monte de camiseta amarela e no Nordeste vende um monte de camiseta azul. O que a C&A faz hoje? Ela envia o mesmo estoque para as duas lojas, né? Não importa o que consome mais. A Renner não. A Renner tem toda uma logística, centro de distribuição que vem. No Sudeste vende mais camiseta amarela, então eu vou enviar mais camisetas amarelas e não vou enviar para o Nordeste, onde vende azul. Então a C&A ainda está em baby steps para chegar no patamar que está hoje, mas a gente também tem que colocar na conta que até 2019 C&A era uma empresa fechada e muito, como é que eu posso dizer, conservadora. Um fato curioso, que assim, eu acho incrível sobre a C&A, é que até pouco tempo atrás, os irmãos fundadores, eles não queriam que ninguém soubesse dos números da C&A. Era uma mística muito grande, ninguém sabia quanto a C&A faturava, eles não pegavam empréstimo no banco justamente para não ter que abrir os números da empresa com outras pessoas. Eles tinham uma espécie de código Morse, onde cada letra representava um número e para cada letra eles tinham um nome holandês. Então eles falavam frases sem sentidos para falar dos números da empresa e ninguém saber o que estava acontecendo. Então é difícil imaginar que uma empresa com uma cultura tão fechada seguisse os passos de Renner, Marisa, Guararapes. Então ela tem muito que conquistar ainda, né, para chegar onde elas estão hoje, mas em compensação, depois de que abriu o capital, a gente está vendo esse movimento, a gente está vendo C&A se movimentar para alcançar as concorrentes, agora com o C&A Pay, o braço financeiro dela com certeza vai ajudar a aumentar os resultados e melhorar, se implantado de uma forma eficiente. Então, assim, não é para agora, né, é coisa que a gente vai ver nos próximos trimestres, nos próximos anos, mas com certeza, sim, é um papel para a gente ficar de olho. Então, de um varejo discricionário mais afetado pelo nosso cenário macro, eu ficaria de olho em C&A, ficaria acompanhando os resultados dos próximos trimestres. Varejo e Soma, com certeza, são as top picks nesse setor. E a gente está agora abrindo cobertura do setor farmacêutico, que também é um setor que não sofre tanto, né? Porque é aquela coisa que eu falo, eu vou comprar uma blusa ou eu vou comprar um sabonete? Eu vou comprar um sabonete. É a mesma lógica do eu vou comprar comida ou eu vou comprar uma roupa? Eu vou comprar comida. Então, esses dois segmentos do varejo, o alimentício e o farmacêutico, eles tendem a sofrer menos. Então, também é bom a gente ficar de olho e também não colocar na mesma cesta, né? Porque o varejo de consumo não essencial, ele sofre muito mais justamente por ser não essencial, né? Então, essa seria a longa resposta para a pergunta. Tranquilo, obrigada. Perfeitíssimo, Vitória. Eu gostaria de trazer, inclusive, uma informação que nós demos hoje pela manhã no nosso site, lá no bmcnews.com.br, uma pesquisa da Febraban mostrando aí que o impacto da inflação é muito maior sobre o consumo de alimentos. Você havia mencionado aí essa questão macro um pouco mais arrefecida para esse setor aí de varejo de alimentos, mas como que o investidor deve esperar aí essa questão um pouco mais estendida? A gente vê que a inflação está perdurando um pouco mais do que o esperado, principalmente aí no cenário externo. A gente deve ver uma inflação um pouco maior prejudicando mais essas empresas, ou realmente essa questão da necessidade do consumo de alimentos pode ajudar essas empresas aí a superar esse desafio em 2022? Então, a gente tem momentos, né?
geralmente, quando a gente vai no mercado, é ali que está a inflação alta gritando na nossa cara que os preços estão muito caros. Então, o que o consumidor ele tende a fazer? Ele tende a migrar para o atacado, para o atacarejo, porque é onde ele consegue comprar mais barato. Tanto que é por isso que a gente tem o Grupo Mateus, né, que é um grupo de atacarejo, com recomendação de compra. Eu acho que talvez seja o único papel que a gente tem a recomendação de compra, porque eles são beneficiados justamente por essa migração de ou é mercado ou é atacarejo, onde eu consigo comprar mais barato. Mas sim, os alimentos e bebidas, onde a gente está vendo uma inflação muito alta, o que contribui, né, para o atacarejo, mas a gente pode sim continuar esperando esse movimento de penalizar essas empresas com a inflação mais alta. Então, assim, também é um setor que a gente tá de fora desde que não seja atacarejo, porque muitas vezes o mercado ele é irracional. Então, assim, a gente faz análises, eu estava vendo o Dalto antes aqui, e tem vezes que os papéis não andam de acordo com os fundamentos das empresas e que tem movimentos que simplesmente não fazem sentido, né? Então, principalmente ano de eleição, é o ano que a gente provavelmente vai ver empresas que deveriam cair, tá subindo, e o contrário também. Então, eu volto para a mensagem aqui, que é stock picking, boas empresas com boa gestão e que, de preferência, consigam surfar esse cenário de uma maneira melhor, mas sim a gente espera aí um cenário de inflação prejudicando como um todo o mercado ainda para o próximo ano, ao menos para o primeiro semestre. Uhum. E, tem pergunta aqui dos nossos telespectadores, o Felipe... Tinha uma aqui, Hanna, o pessoal puxando um pouco atrás aí, quando a gente falou um pouco de lojas Renner. Isso, lá no fundo. Lá no fundo aqui, você mencionou aí na sua resposta, a gente comentou um pouco da empresa, falando que mesmo com bons fundamentos, a loja Renner, ela acumula aí uma baixa bem considerável no ano, quase 40% aí de desconto em 2021. E a pergunta vem justamente nesse sentido, eu acho que puxa um pouco também dessas ações um pouco irracionais. Por que as lojas Renner estão sendo tão penalizadas? É apenas o cenário macro ou há outra questão aí interferindo na valoração desse papel? Olha, grande parte é o cenário macro, com certeza, que está penalizando todas, mas daí eu acho que é quase que a mesma resposta que eu dei para Magalu, né? Magalu, ela está sendo mais penalizada porque ela estava precificada para um cenário ótimo, né? O preço que estava refletindo na tela era como se Magalu só fosse ter resultados extraordinários, e não é o que está acontecendo. Renner, eu diria que é a mesma coisa. Para mim, Renner, ela estava cara, e agora com os resultados dela não acompanhando tão bem as expectativas, o papel ele tende a sofrer mais, porque é tudo uma questão de base de comparação. Mesmo que o resultado ele seja bom, se ele for menor do que o mercado esperava, o papel tende a sofrer mais. E o mercado esquece que o resultado foi bom, mas foi menos do que eu esperava. Então também tem toda uma questão das premissas que a gente coloca num modelo para chegar no preço que está hoje. Então, para mim, hoje Renner não está num preço onde eu compraria, apesar de ser a melhor do setor quando a gente fala das suas players, né? C&A, Guararapes, Marisa, ela é a melhor, ela é a mais robusta, ela é a que com certeza vai conseguir surfar melhor, mas também não é um papel que eu compraria com uma margem de segurança, porque para mim ela tá cara, então justamente ela tende a sofrer mais, porque o mercado espera ótimos resultados dela e ela não tá entregando ótimos resultados. E aí o mercado bate no papel e acontece o que está acontecendo em 2021. Pois é. Bom, a gente já está estourando aqui o nosso tempo, Vitória. O pessoal gostou bastante, o pessoal está interagindo muito aqui no chat, pessoal falando que está gostando bastante, gosta dessa conversa. Então, já fica o convite, né, Gabi, para você voltar aqui mais vezes para conversar com a gente. Não só no estoque, mas tem o Top News, tem o News também durante a manhã, tem o Market, tem uma grade completa. Então, já se sinta convidada. Aí o Gabi que fica aí na produção. Eu vou falar com a produção, vou ver. O Gabi vai falar com a produção. Pois é, a produção que o Gabi, Samira, a nossa Sandra. Então, já fica convidada aí, tá bom?
Eu agradeço o convite. Se deixar, eu fico aqui falando por horas. A gente fala. Então, sempre que me chamarem, estou aqui de volta. Ah, a gente adorou. Perfeito, é um prazer sempre recebê-los aqui, o pessoal da Bendorf sempre muito bem recebido, o pessoal já estava mandando aqui no chat os analistas muito bons, então agradeço aí pela entrevista, por esse tempinho aqui para falar com a gente e realmente aí fica o convite para umas próximas oportunidades aí ao longo de 2022, que vai ser um ano conturbado. Pois é, estaremos ano que vem aí na TV Paga e a gente quer que você participe com a gente também. Maior prazer, mas 2022 vai ser o ano que as pessoas perguntam por que tal papel tá caindo? Não sei, pesquisa eleitoral, né? O ano que vai ser bem complicado para o mercado, né? Então, para quem faz day trade, ótimo e horrível ao mesmo tempo, porque vai ser um ano de muita volatilidade, e para nós do time dos fundamentos é um tanto quanto complicado, porque a gente não vai saber justificar muitas coisas do que vão estar acontecendo, porque é notícia, né? Então, sim, vai ser um ano bem desafiador e estou aí sempre para ajudar, sempre que precisar. Perfeito. Agradeço. Obrigada, Vitória. Tchau, obrigada. Tchau. Bom, a gente conversou aí, né, um longo papo com a Vitória Minato, analista da Bendorf, até fiquei confusa, Gabi. Gabi deve saber, Gabi que tá por dentro aí. Também dá na dúvida? Pois é, agora fiquei na dúvida. Na próxima a gente tira a dúvida aí com a Vitória, que respondeu, a gente falou bastante aí sobre varejo. Espero que ela volte para a gente conversar um pouco mais, né, porque o ano que vem aí, né, não só o varejo, todos os setores, né, a gente não sabe, não dá para saber como é que vai ser o ano que vem. Espero que não o setor aí de TVs do mercado financeiro que vão para a TV Paga. Pois é, isso daí tem que continuar só subindo. Esse aí não tem que estar em baixa não. Ô, Gabi, vamos fazer o mapa do calor, atualizar aqui rapidinho, pedir para o nosso grande Júnior Messi, que está ali no Switcher, colocar aí o nosso mapa na tela. Então, tá aí o nosso mapa de calor, deixa eu só ampliar aqui. A gente vê então que o Ibovespa agora está caindo 0,77%, está aos 104.738 pontos. Ele abriu aos 105.554 pontos, chegou aí a uma máxima de 105.652 pontos, uma mínima de 104.503 pontos, e aí ele está aí trabalhando para ver se ele, né, chega novamente na marca dos 105 mil pontos. A gente vai monitorando e vai trazendo aí as informações durante toda essa terça-feira. Ainda teremos market daqui a pouco, teremos o Top News também com o fechamento do mercado. Já aqui no nosso mapa de calor, a gente vê que a maior parte dos setores estão aqui, está aqui tudo vermelho. Com destaque aqui para Açaí, que está caindo agora 3,59%. Depois Localiza, 2,83% de queda. Apivida, 2,79% de recuo também. Banco BTG Pactual está aqui recuando 2,80%. Outro banco digital que está por aqui também é o Banco Inter. BID 11 está recuando 2,12%. Quase engasguei agora. Engasguei de novo. Tudo bem? O Banco Inter nos surpreendendo. Está surpreendendo, pois é. A gente vê, então, esse é o panorama, então, do mercado nesse momento, né, Gabi? Daqui a pouco a apresentadora volta, que a apresentadora é só Jesus na causa. Renan, os números do mercado internacional, a gente tem aí uma atualização dessas bolsas. Dow Jones aí com uma alta de 0,41%, uma pequena alta aí de 0,41%. S&P operando a 0,08% de variação positiva. Já a Nasdaq continua no negativo com 0,36% de variação. Partindo aí para o mercado europeu, nós temos DAX na Alemanha ainda operando com 0,81% de alta, CAC na França com 0,64% de variação positiva e o índice Eurostoxx a 0,55% de variação positiva aí, com essas bolsas aí na Europa todas subindo por enquanto, pelo menos essas que nós trouxemos aí nessa última atualização. Commodities, vamos lá para petróleo.
Em contrapartida, aí, alguns analistas dizendo a Omicron, a variação aí que poderia causar grande estrago nessa commodity. Semana passada nós vimos aí grandes descontos para o petróleo. Ontem nós tivemos uma boa alta e hoje continuamos aí com 0,79% de variação positiva, um pouco mais contida que ontem, mas ainda muito significativa para o petróleo Brent, e 0,79% para o petróleo WTI, chegou aí a operar com mais de 1% de alta. No câmbio, nós temos aí uma variação positiva de 0,12% na relação aí de real e dólar, operando o dólar aí a R$ 5,63, Hannah. E agora é hora das análises dos gráficos do dia com o Alex André. Fala, Alex, o que a gente tem para hoje? Boa tarde. É isso aí, agora com o BMC Stock, os 10 principais gráficos de hoje, a gente vai comentar um pouquinho sobre Bitcoin, sobre o mercado americano, né, sobre as principais tendências do mercado, tudo que você precisa saber, né, a gente vai falar agora no BMC Stock, os 10 principais gráficos do dia, tá? O primeiro gráfico a gente vai trazer uma pesquisa da McKinsey, né, uma grande consultoria que traz uma relação de total de capitalização adicionado, né, quando a gente fala aqui de bilhões de dólares, no mercado, né, financeiro. Né? Quando a gente fala de mercado financeiro, a gente está falando, né, tanto de setores bancários e não bancários. Né? E a maior parte desse fluxo, né, de capital adicionado foi de setores não bancários, né? Ou seja, principalmente os meios de pagamentos colaboram, principalmente essa grande parte dessa tabela aqui. Né? A gente consegue observar que somente 28% estão dentro, né, da caixinha, né, de grandes bancos. E a maior parte desse segmento, né, são bancos, né, de mercados emergentes, como o Brasil. Né, então, um grande exemplo, Santander, Itaú, Bradesco, né, e também outros bancos, também, tanto na Rússia, na Índia, outros países que são considerados emergentes. Por outro lado, uma pequena parte aqui são bancos de mercados envolvidos, como Wells Fargo, JP Morgan, né, Deutsche Bank, Credit Suisse, Goldman Sachs e outros bancos que podem entrar nessa caixinha por aqui. Mas o que chama atenção também, além da parte de Investment Bank, né, que foi muito impulsionada, né, por novas ofertas, né, de IPOs que a gente conseguiu observar ao longo desse ano, né, de 2021, né, mas também a parte de seguros também, principalmente, né, com essa relação de juros, né, que tem discutido de uma forma muito forte agora recentemente no mercado. Mas o que é interessante mesmo, pessoal, é a parte de payments, né, que eu quero destacar um pouco, até discorrer um pouco desse assunto. O mercado como um todo, desde a pandemia, desde então, né, as empresas têm acelerado o CAPEX de tecnologia para justamente não só melhorar a logística, que a gente tem discutido muito, né, ou seja, a digitalização, o site, a experiência do usuário, mas um outro ponto é o ecossistema do cliente dentro da jornada, né, ou seja, como que o cliente ele consome dentro da plataforma, utilizando o próprio banco digital, né, da companhia, fazendo ele ficar cada vez mais tempo dentro da plataforma, que é aquele conceito que o mercado chama de one-stop shop, ou seja, uma plataforma só, um ecossistema, o cliente ele tem tudo ali dentro. Então hoje, por exemplo, né, para ter uma ideia, né? Por exemplo, o Rappi, ele tem um banco, né, lá dentro, você consegue ter um cartão de crédito, você consegue, por exemplo, ter ali pedir produtos lá dentro, então é um grande exemplo, né? A Via, por exemplo, tem um Banqui, né? Ou seja, o banco da Via Varejo, você consegue comprar no crediário online, a maior parte dos crediários estão sendo online, né? Você não precisa fazer mais crediário de papel, pegar fila, então melhor experiência do usuário, consequentemente, também o próprio banco, ele extrai esse spread, né? Também ganha, né, em relação ao empréstimo, ele também consegue entender mais o cliente, tendo a sua base, né? Ou seja, de uma forma em todas as suas pontas, desde o consumo, desde a parte bancária, consegue entender se pode dar mais crédito, se não pode dar crédito, se está pagando em dia, se não está, né? E outros players também estão fazendo esse tipo de movimento, né? Então não só os bancos tradicionais, né? Ou seja, mas também principalmente os meios de pagamento que vem colocando isso como um meio mesmo, né? Ou seja, uma parte que integra o ecossistema e vem gerando, né, um cross-sell adicional, inclusive alguns players, né, vêm adotando não só cartão de crédito, né, vem entrando com cartão de crédito, conta, mas também, né, principalmente vendendo seguro, né, vendendo outros tipos de produto, né, cartão protegido, por exemplo, enfim, de outros serviços adicionais para agregar na receita, né, desse player, porque esse player também não tem só essa receita, ele tem um core da receita, seja, por exemplo, uma empresa varejista, como a Marisa, por exemplo, que possui o M-Bank, a loja Renner, que possui a Realize, né, a própria Guararapes, né, a própria Riachuelo, e também possui o seu braço, né, a Midway. Então, cada um tem a sua característica, né, tem seu modelo de negócio, mas é muito focado no core, né, que é o seu próprio modelo de varejo, por exemplo, mas tem ali, norteia, né, o braço financeiro que traz uma receita adicional e, consequentemente, contempla ali, né, um cross-sell de produtos ali e conhece cada vez mais o cliente para atender de melhor forma. Então, esse é um racional que é muito interessante, pessoal, que a gente vivencia muito isso na economia real.
e de forma geral, o mundo inteiro, as empresas têm adicionado um CAPEX muito relevante em tecnologia, mas também em meios de pagamentos, né, para trazer até mesmo essa leitura, né, ou seja, mais de 70% de capitalização adicionada, né, foram em torno ali praticamente ali do meio de pagamentos global, tá, do mundo inteiro. Bom, esse gráfico aqui agora da CNN, o que a gente traz aqui? É um gráfico que a gente já atualiza, né, ao longo das últimas semanas, a gente traz ele aqui de novo. É um gráfico que mede não só a volatilidade, mas o sentimento do mercado. Então, quanto menor, pior, ou seja, o mercado está com um extremo medo, quanto para cima, o mercado, né, ele está cada vez mais confiante, né, ou seja, ele está ali, né, cada vez mais ganancioso, né, ou seja, Fear and Greed, né, que é o nome desse gráfico. Então, ou seja, o que a gente olha para o ano que vem? Né? Lembrando que, né, que a média histórica do S&P 500, né, roda em 14% agora, é a perspectiva para 2022 que o S&P rode com uma perspectiva de crescimento em torno de 4%. Então, os analistas, né, pesquisados já colocou essa tabela também de consenso do S&P para o ano que vem, roda entre 4.800 5.000 pontos, tá? Mas a média, principalmente quando a gente olha aqui a média ponderada, principalmente para o ano que vem, né, dos próprios analistas, estão rodando na casa de 4,5%. Tá, de alta para o S&P. Aí quando você me fala assim, por que, né, essa expectativa de alta reflete na volatilidade, né, ou seja, nos preços de agora, né, ou seja, porque simplesmente a gente consegue observar que tem diversos riscos, né, que estão falados, principalmente nos Estados Unidos, né, ou seja, relação de inflação, de preocupação com a inflação, aumento de juros, né, ou seja, tapering, né, também tem a relação que é muito discutido também nos Estados Unidos, né, a questão da Omicron, né, inclusive o presidente Joe Biden também tem falado em relação à flexibilização, ou seja, a maior parte de incentivação o incentivo, né, de forma geral, para a população ter ali a dose de reforço, enfim, tudo isso traz uma leitura, uma conjectura, né, ou seja, econômica, mais favorável aos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo a alta de juros desfavorece o setor de tecnologia. Né? Então tem aquele rotation de growth para velho, né, que a gente tem discutido isso muito também. Então, de uma forma geral, o mercado tem se dividido. E a gente consegue observar aqui o mercado sim, né? Ou seja, de acordo com a tendência do mercado, tem uma perspectiva para o mercado ficar numa tendência mais positiva nos próximos meses. Principalmente no mês de janeiro, que é um gráfico que a gente falou de volatilidade, ou seja, a volatilidade, né, nunca ficou, né, tão alta, né, ou seja, quanto nesse mês de 2021, agora esse mês de dezembro de 2021, que colabora com uma visão que janeiro, né, ou seja, desde 53 nunca tivemos uma grande volatilidade assim, né, agora no curto prazo no mês de dezembro, mas tudo isso, toda vez que essa janela apresenta uma alta volatilidade, normalmente, né, historicamente, no mês de janeiro é positivo para os ganhos dos Estados Unidos, consequentemente também pode refletir aqui no Brasil também, tá? Esse gráfico é interessante, pessoal, que a gente fala de subida de juros no mundo inteiro. Eu acho que é o principal gráfico, né, que a gente já trouxe esse gráfico, a gente está atualizando ele aqui, um dos principais gráficos que vão ser discutidos no ano que vem vai ser esse gráfico aqui. Porque esse ano, né, quais são os países que subiram juros? O Brasil foi o país que mais subiu juros na história nesse ano, né, ou seja, foi o primeiro país que começou a subir juros de uma forma muito forte, né, e foi o país que, de uma forma geral, que teve o maior aumento de juros nesse ano de 2021. E, por outro lado, alguns países adiaram, né, a subida de juros ou até mesmo postergaram de uma forma que, olha, não tem os juros contratados para subir. Nos Estados Unidos ele tem um juros contratado para subir, né? Ou seja, 3 altos juros para 2022. Por outro lado, o Banco Central Europeu ainda disse que não vai subir juros, né? Que ainda a questão de inflação é temporária, então cada um tem ali o seu discurso de forma geral, também sua preocupação, né? Ou seja, a Europa ainda não vai subir juros agora, né? Não tem um discurso para subir juros porque está sendo mais afetado pela pandemia do que os Estados Unidos. A economia dos Estados Unidos está muito mais forte, né, do que a própria Europa. Quando a gente pega os principais players, né, como a Alemanha, por exemplo, a gente consegue observar os dados econômicos, consegue entender essa visão, por que um quer aumentar juros, por que o outro não quer, né, apesar do impacto da inflação ser global, mas tem alguns fatores regionais que implicam nesse sentido. Mas a discussão, pessoal, é o seguinte, que eu quero trazer esse gráfico. De 2018 até 2020, quando tem uma alta de juros, quais são os países que vão subir juros primeiros? Os países, né, emergentes, né, ou seja, os países, o bloco de emergentes, Brasil, né, a Rússia que está subindo juros também e outros países, né, que também tem esse movimento. Por outro lado, né, um aumento de juros ou até mesmo uma diminuição de juros por parte de países desenvolvidos vai acontecer, mas de uma forma mais demorada, né, ou seja, uma forma que ainda vai acontecer depois dos mercados emergentes. Por quê? De uma medida que a gente consegue observar, quando o Brasil teve os juros a 2%, né, o que aconteceu? O Brasil foi um dos primeiros países que tiveram uma queda de juros muito forte. E agora o Brasil também foi o país que mais subiu juros agora no curto prazo. Não só o Brasil, estou dando um exemplo para o Brasil que a gente está aqui, né, no dia a dia, mas ao longo de diversos países a gente consegue observar que quando os principais países, né, emergentes começam a cortar juros, olha o tamanho
né, do corte de juros, ou seja, chega até a ficar uma velocidade de corte de juros muito maior do que os mercados desenvolvidos. Quando vai subir os juros? Também, né, muito mais que os países desenvolvidos, né, ou seja, olha a velocidade desde novembro de 2020 até agora, né. E agora os mercados desenvolvidos, olha aqui, né, tem uma subida de juros, sim, mas é bem mais devagar, né, seja para essa barra verde. Então, qual que é a tendência para o ano de 2022? Qual que é a discussão que vai ter no mercado, que já está acontecendo agora? Qual que vai ser a velocidade, né, de expansão de aumento de juros dos mercados desenvolvidos? Que o mercado emergente está praticamente contratado, a gente já sabe a história, mas agora o mercado desenvolvido que deve ditar as preocupações ou até mesmo um alívio, de certa forma, se a inflação, né, conseguir aí se arrefecer no curtíssimo prazo, como a gente tem falado também dos efeitos, né, da cadeia de suprimentos, que é um dos principais fatores. Tá? Bom, se a gente explicou um pouquinho, né, para entender um pouco esse cenário, agora a gente vai falar um pouco sobre os setores que desempenharam, né, ou seja, quando a gente fala aqui, né, year to date, né, ou seja, do ano passado para cá, né, também esse ano, desde janeiro, né, até agora, o que a gente tem aqui para a gente considerar olhando o gráfico anterior com esse gráfico aqui? Falando sobre peso, né? A gente está falando aqui, né, o peso, né, sobre o índice, né, são mais de 47%, né, do peso, né, são ações ali relacionadas a ações de crescimento, né, ou seja, que tiveram um aumento ali está falando agora em 47,8%, ou seja, tecnologia da informação, é o que tem a maior parte do índice. Se a gente olhar, né, todo o contexto, né, do S&P 500, né, esse grande ganho que teve mais de 20%, foram praticamente ali responsáveis por 5, 6 empresas, né, máximo ali estourando 10 empresas que tiveram esse desempenho muito forte do S&P. Se a gente tirar essas empresas, o ganho do S&P seria em torno de 4, 5%. Ou seja, a maior parte das companhias não estão performando quanto o próprio índice que tem ali o maior peso por empresas de tecnologia. Por que as empresas de tecnologia tiveram uma alta muito significativa? Porque o ano passado foi marcado por juros baixos. Ainda os juros nos Estados Unidos ainda está baixo. Mas um outro ponto que tem que se discutir é o seguinte, né, com essa alta de juros, para onde os juros pode ir? Né? A gente vai discutir sobre isso também. A gente entender um pouco desse contexto, ou seja, essa alta de juros contratada pelo Fed e como que deve impactar, né, principalmente quando a gente fala, né, de um PI, né, inverso, né, ou seja, o earnings yield, né, ou seja, que a gente pega principalmente o lucro dividido pelo preço, que nos Estados Unidos está rodando, esse earnings yield, né, nos Estados Unidos está rodando entre 4% e 5%, ou seja, o prêmio ainda está muito forte, o prêmio ainda está muito favorável para quem investe em ações nos Estados Unidos, considerando uma taxa de juros em 1,25%, né, ali nos Estados Unidos para o ano que vem, tá? Mesmo que tenha esse aumento, que agora o juros está entre 0 e 0,25. Tá bom, pessoal? Então esse é o principal gráfico para a gente entender aqui. Também tem outros setores, né, pessoal? Como consumo discricionário, industrials, né, healthcare, financials, rates, né, real estate, né, materials, né, materiais, energy, utilities, mas estão rodando ali entre 10%, no máximo 20%. Tá na parte quando a gente fala aqui de peso do setor de growth, tá? Comparado, claro, com o Russell 3000. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a parte não só de VC, né, mas uma parte que está muito ligada a VC, mas uma parte ligada a startup, né, de forma geral, ou seja, investimentos, né, de um CAPEX de tecnologia que eu estava falando lá na parte do né, mercado de pagamentos, né. Agora eu vou falar sobre o mercado, né, de inteligência artificial, ou seja, tiveram um recorde, né, de 50 bilhões de dólares, né, year to date em 2021, ou seja, cresceu 55% comparado com 2020. Então a gente consegue observar que um funding, né, muito forte nesse ano de 2021, principalmente quando a gente olha aqui, né, ou seja, esse mercado de inteligência artificial que tem ficado cada vez, né, mais atrativo, ou seja, o mercado enxerga isso não só como vai voltar a pandemia, mudou o hábito do consumidor, mas não, o mercado entende-se, né, de forma geral, não só o varejo, mas construção civil, todos os setores, healthcare, todos os setores estão entendendo, né, healthcare utilizando muito inteligência, né, artificial, o próprio varejo utilizando, né, a gente vê também o próprio setor, não só de varejo, de vários sentidos, né, vestuário utilizando a parte da experiência do cliente, então tem diversos frentes, né, de modelo de negócio que vem utilizando a inteligência artificial que não era usada antes da pandemia ou era usada de uma forma bem pequena. O mercado enxergou isso como uma geração de valor, né, para o consumidor e consequentemente para a empresa, né, para o acionista, e isso é um investimento considerável que vai ser feito nos próximos anos, tá? Então, inclusive, é um assunto muito discutido nos Estados Unidos, tá? É uma coisa que vem aumentando, ou seja, aumentou mais de 55% comparado com 2020, tá, pessoal? Então a base, ela cresceu muito, tá? Bom, agora o que é interessante, a gente vai começar a falar de criptomoeda, né? A gente falou no começo que a gente ia abordar um pouco esse assunto. E muitas pessoas, quando a gente fala de alocação do portfólio de criptoativos, né, criptomoeda, criptoativos, né, de forma geral, o que a gente enxerga aqui? Né, que a criptomoeda, ou seja, criptoativo, né, de forma geral,
ele está ali em torno de 1%, né, da carteira dos clientes, né? Ou seja, a gente consegue observar que principalmente o investidor ele olha os criptoativos como uma reserva de valor, ou seja, qual que é a parte dessa alocação? O investidor enxerga na média, né? Claro que tem investidor que tem mais, tem menos, mas na média a leitura do investidor é a seguinte: eu vou participar desse movimento, não vou ficar de fora, tem aquele movimento do FOMO, né? Fear of Missing Out, ou seja, não quero ficar fora desse eventual movimento que a criptomoeda pode explodir, ou seja, pode crescer muito, mas ao mesmo tempo ele tem ali esse conhecimento, né, que o próprio investidor de varejo ele vem, né, cada vez mais estudando, né? O próprio investidor institucional aqui no Brasil ainda não está acostumado, né, com criptomoeda, não conhece ou ainda está começando a conhecer. Inclusive grandes fundos, né, vêm contratando pessoas para estudarem, conhecer um pouquinho mais, que é no caso da Quinéia, por exemplo, um braço do Itaú que agora está começando a formar um braço também para estudar criptoativos. Então é um movimento que não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, né, quando a gente fala aqui, né, de relação de valor, né, de mercado, né, de ano 2021, a gente consegue observar que a maior parte do dinheiro no mundo todo está ali em bonds, né, ou seja, bonds de governo, ou seja, bonds, né, títulos do governo, né, são mais ali de 75, passa de 75, quase 80 trilhões de dólares, né. Na parte de corporate bonds, ou seja, títulos de empresas, está girando um pouco mais de 25, né, em torno de 30 trilhões de dólares, né. Quando a gente pega aqui também, tanto em relação ao balanço do Fed também, né, gira em torno ali de próximo 10 ali, trilhões de dólares, e olha criptoativos, né. Está muito ali, está quase no zero, ou seja, ainda o investidor enxerga isso como uma reserva de valor. Tá? Por que também? Outro ponto que eu não abordei anteriormente, que eu queria abordar nesse gráfico, que é a parte de volatilidade, né? Ou seja, né, a flutuação do preço, né, no curto prazo, isso também assusta ou também atrai investidor dependendo do perfil de risco. E esse gráfico ele mede o quê? Ele mede os dias, né, que o Bitcoin ele ficou acima de dois desvios padrões acima da média. Ou seja, quando teve uma volatilidade muito forte, ele superou 2 desvios padrões acima da média, né, dos últimos anos. Então a gente consegue observar que o ano 2017 foi muito volátil, foram 23 dias que superou a média, né, ou seja, os 2 desvios padrões para cima. 2018, 21, 2019, 18, 2020, 10 dias, ó, foi menos volátil. E o ano de 2021 foram 19 dias, ou seja, não foi tão volátil comparado, né, com o ano 2018 e com 2017. Né? Ou seja, ainda, claro, o ano 2020 foi muito mais volátil, mas, consequentemente, essa volatilidade também gera oportunidade quando a gente fala aqui de criptoativos de forma geral. Tá? Então, o investidor mesmo que investe nesse tipo, né, de segmento de mercado consegue entender também essa oportunidade, claro, já surfa essa onda, né? Bom, eu estava falando de inflação anteriormente, esse gráfico do Goldman Sachs ele retrata um pouco mais sobre isso, tá? Ou seja, aqui a gente consegue observar que o Goldman Sachs, ele, mesmo com a preocupação, né, de aumento de juros, né, para reduzir o impacto inflacionário, o Goldman Sachs pensa, né, ou seja, entende-se que não tem um impacto inflacionário temporário, tá? Então isso pode continuar no ano de 2022. Então, aqui é a estimativa, né, ou seja, estimativa de curto prazo, consegue observar que ainda, a gente olha na base mensal, ainda tem uma perspectiva de crescimento, tá? Expectativa de inflação nos Estados Unidos, mas com o aperto monetário, o fim do tapering, isso pode se resolver. À medida também tem que entender essa aceleração da economia, à medida que tem uma desaceleração da pandemia, da economia por parte mesmo da própria Omicron, né? Ou seja, a própria pandemia, né? Ou seja, os casos de Omicron, né, colaboram com mais de 73% dos casos dos Estados Unidos, né? Que é muito surpreendente, que é no caso da própria África do Sul, a gente não teve esse número tão forte, né, comparado ao número de casos. Agora está caindo casos por lá, ao contrário dos Estados Unidos, né? Então isso também é um fato curioso, a gente tem que entender como reflete na economia americana. Por quê? Se a economia americana continuar muito forte, o impacto inflacionário pode continuar. Caso a economia americana arrefeça, né, no curto prazo, ou até médio prazo, a gente consegue observar, por um outro lado, a atividade econômica pode deixar a desejar, mas também o impacto inflacionário também ajuda, tá? Então isso é um ponto a se considerar. Bom, na parte da sazonalidade, né, eu sempre falo sobre diversos índices, né, e aqui eu vou falar sobre a questão da sazonalidade do S&P 500. Tá? Então, final do ano, né, a gente está ali no final de dezembro, o mercado espera ali uma sazonalidade, né, do S&P para cima. Tá? Mesmo que tenha aquele gráfico que eu falei da volatilidade, que a volatilidade está muito alta, né, isso trouxe ali, né, desde o ano de 1953, somente 5 anos, as 5 janelas que trouxeram esse indicador, mas quando acontece isso, janeiro é muito melhor do que dezembro. Então essa é a expectativa, esse é o histórico, né? Claro que não sabe se a história vai se repetir, mas de acordo com a sazonalidade, desde 89, né, para a gente ter um exemplo aqui, a gente consegue observar que sim, é positivo e janeiro também pode continuar nesse movimento. Tá? Bom, o que é interessante agora, a gente vai falar do mercado americano, desse gráfico do Morgan Stanley, tá? Esse último gráfico.
Esse gráfico é interessante que a gente consegue entender, né, o tamanho das ordens de varejo, ou seja, investidor de varejo, assim como eu, você, provavelmente que está vendo nossa tela, né, a gente não está falando de investidor institucional aqui, a gente está falando de investidor de varejo, né, que compra ali no home broker, compra pelo celular, né, compra pelo computador, pequenas ordens, né? E como que eles filtram isso? Né? O Morgan Stanley ele filtra com uma ordem de até $2.000, tá? Então acima disso, né, já não entra nesse tipo de ordem. Claro, é um estudo teórico, né? Mas o que ele enxerga? Ele enxerga que o tamanho, né, de ordens de varejo tem se diminuído bastante, né? Está ali em torno de 8%. Não é que está diminuindo, está voltando para a média, né? Melhor se dizendo, está voltando ali para a média de 8%, que é a média dos últimos anos, desde 2016, tá? Então a gente consegue observar que essa média entre 2016 e 2021 gira em torno de 8%, ou seja, 8% da participação no mercado é ordens de pessoas físicas, né? Ou seja, de varejo, e maior parte, né, a gente consegue observar tanto na parte das próprias companhias, fazendo recompra, tanto também na parte de, né, dos próprios fundos, da parte institucional, do estrangeiro, tudo isso colabora, né, com a relação ali do free float, né, ou seja, tudo negociado na parte de ordens, quando a gente fala aqui do notional, né, do trade, né, ou seja, da base total, né, do ano, tá? Esse gráfico é bem interessante, tá bom? Então esses são os principais gráficos de hoje, né, para a gente sempre destacar aqui, claro, né, trazer uma visão sempre para você, investidor, para tomar a melhor decisão para os seus investimentos. Pois é, e a gente segue aqui trazendo mais informações no nosso BMC Stock, falando agora da Eternit, que homologou no Inmetro a telha fotovoltaica. E ela é constituída aí de cerâmica e possui células de energia solar. Com essa alternativa, é possível utilizar a energia solar no telhado de modo sustentável e ainda economizar no valor do consumo de energia elétrica. Pois é, a empresa está apostando alto no mercado sustentável, tendo se dedicado aí ao projeto de produção de telhas fotovoltaicas. Apesar de ser confundido com placas solares, a telha fotovoltaica possui maior resistência e mais leveza, além de fatores como maior potência e harmonização com o telhado, também sendo aí diferenciais para essa tecnologia. E as vendas do varejo no Natal cresceram 11,1% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo aí o índice Cielo do varejo ampliado. O crescimento, segundo a Cielo, foi impulsionado aí pelo varejo online, que avançou 38,6%, enquanto nas lojas físicas houve um crescimento de apenas 8,8%. O relatório vem após a divulgação de números no final de novembro pela companhia sobre o varejo nacional no período da Black Friday. Na ocasião, o indicador ICVA apurou alta de 6,9% nas vendas no período da Black Friday sobre um ano antes. Mas na comparação com 2019, o faturamento recuou 3,8%. O período de apuração das vendas de Natal foi entre 19 e 25 de dezembro. Para a Cielo, o faturamento do varejo online no Natal foi puxado principalmente pelas vendas do setor de turismo e transportes. Sem esse setor, o e-commerce teria crescimento aí de apenas 23,2%. E a Petrobras foi a empresa que realizou mais pedidos para registro de patentes em 2021, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. Confira os detalhes agora na reportagem. Até o dia 23 de dezembro, a companhia informou que fez 112 pedidos e ultrapassou a marca efetuada por qualquer empresa, universidade ou instituto de ciência e tecnologia. De acordo com a estatal, esse recorde é fruto da dedicação e do trabalho incansável dessa força de trabalho comprometida com resultados e de olho no futuro das demandas energéticas mundiais que exigem que as empresas operem de forma cada vez mais segura e com responsabilidade socioambiental. A marca também bate o recorde da própria Petrobras em pedidos de patentes em um único ano, de 95 depósitos em 2005. O registro é o primeiro passo para obter a patente definitiva de uma tecnologia, serviço ou produto. Segundo a companhia, ela é uma das que mais investem em inovação no país e faz parte de um grande ecossistema de inovação e que compartilha os desafios com startups, universidades e empresas, estimulando o desenvolvimento de soluções tecnológicas que atendam às demandas. De acordo com a empresa, o número de patentes ativas é de 1.067 no Brasil e no exterior atualmente.
Bom, vamos agora ver como é que estão os números do mercado financeiro, porque o Daniel Morales já está aqui pelo estúdio, pois está até dançando ali na cadeirinha dele. Daqui a pouquinho ele comanda o marketing, ele, o Alan Gani. Também eles vão ter hoje, eles terão convidados para falar um pouquinho mais sobre o mercado também. Enquanto isso, a gente aqui no Estoque fala do quê? Fala de mercado aqui, dando uma olhada no nosso Profit Pro aqui da Nelogica, já que o Ibovespa agora está caindo 0,81%. Está agora aos 104.703 pontos. Só para a gente recapitular, ele abriu aos 105.554 pontos, teve uma máxima de 105.652 pontos, e aí ele está trabalhando aqui, operando. Agora há pouco ele chegou aí a cair pouco mais de 1%, caiu novamente aí para 0,70%, 80%. E aí ele está tentando, né, chegar nesses 105 mil pontos para fechar aí o pregão então desta terça-feira, mas ainda tem muita água para rolar e a gente, é claro, vai trazendo as informações aqui na BMC News. Já aqui no nosso mapa de calor, no nosso Profit Pro da Nelogica, a gente vê aqui, né, Açaí entre as maiores quedas de hoje, Açaí caindo 4,11%. Depois a gente vê Lame 4 caindo 2,81%, Apvida 3,55%, GNDI 3 está agora recuando 3,73%, Banco BTG Pactual está caindo 3,26%, a Vale também aparece por aqui recuando 2,74%, Amer 3 2,63% de queda, Klabin 1,78% de recuo também. Grupo Soma aí, assim como Natura, estão caindo também. Natura recua 1,46%, Grupo Soma 1,53% agora. GetNet também recua 1,33%. Uzi Minas agora, falando do setor de siderurgia e mineração, Uzi Minas agora recua 2,53%. Bradespar 1,14% de queda agora. Gerdau, Goal 4, 0,90% de queda e Gerdau também, Goal GGBR4, está agora recuando 0,96%. E aparecem também aqui as empresas do setor elétrico, mais varejistas aqui por aqui, Lojas Renner recuando 0,66%. Tem TOTVS também caindo, o Gol segue aqui entre as maiores quedas, a Azul que estava subindo aí durante a manhã, a gente vê agora então que a Azul virou, está caindo também, a Azul recua agora 0,27% e a Gol, por sua vez, está recuando 1,05%. E aí a gente vai dar uma olhada aqui na nossa ala verdinha do mapa, porque a Cielo sobe agora 5,96%, BR Malls 3,04% de alta, Redditor está subindo agora 1,95%, BRF 1,57% de alta também, assim como Minerva, né, BIF3 sobe 0,96%. MRV, setor de construção, aparece aqui também, 1,08% de alta. CVC, 0,95%, descolada aí de Azul e Gol, que estão caindo. CVC se mantém aqui com uma alta, né, uma ligeira alta, mas se mantém aqui na nossa ala verdinha do mapa. Aí a gente vê também Dux subindo 1,20%, Via 0,62% de alta, Iguatemi sobe também agora 0,41% e Embraer aparece também por aqui do setor, né, de construção, a empresa de construção de aeronaves, a Embraer está aí subindo, não estou conseguindo clicar em Embraer, consegui, e agora Embraer sobe 0,25%. Vamos dar uma olhada então, para a gente atualizar aqui, daqui a pouquinho eu chamo o Daniel Beltrales, que está ali com saudade de estar dividindo aqui a bancada. Ele está falando que não, mas é mentira, viu? Ele está assim com saudade. Então deixa eu dar uma olhada aqui no dólar, né? Fazer a mesma piada para encerrar 2021, né? Ainda tem até quinta-feira para fazer a mesma piada. Vou fazer a piada então. Deixa eu olhar o dólar aqui para ver se o Daniel vai ou não abraçar o Mickey aí, né, no ano que vem. Vamos dar uma olhada. O dólar está subindo 0,20% e está agora aos R$ 5,63.
Deixa eu chamar ele então aqui, porque tá chegando ao fim o nosso BMC Stock. Eu volto logo mais às 4 da tarde com o Top News, juntamente aí da Débora Oliveira. Mas antes de chamar o Daniel Morales, deixa eu me despedir então do Gabriel Monteiro, que tá sendo a minha dupla dinâmica aí nessa semana. E aí a gente então se encontra amanhã, né, Gabi? Isso aí, Hanna. Amanhã estamos de volta aí com mais informações nesse meio de dia, com mais convidados aí para falar um pouquinho sobre o mercado. E o MPK, ele levantou uma dúvida relevante aqui, Hanna. Para fazer dupla com a Hanna precisa terminar com El, porque tem o Daniel, o Gabriel e o Rafael. Então fica aí a dúvida, é critério eliminatório aí para essa seleção? Pois né? realmente já fiz dupla com Rafael, Daniel, Gabriel, tá? O negócio tá... O negócio tá complicado negócio aqui, né? tá que tá, né? Ó, e o MPK até comentou assim, o Daniel ou o Gabriel trouxeram um tacacá ou uma água para você, Hanna, quando você começou a engasgar? Amigo é para essas coisas, né, Morales? Ou seja, é uma... Você não sabe o quanto eu tive que me humilhar aqui nos bastidores para o Leonardo buscar uma água. Para conseguir um golinho d'água. Mas muito né? obrigada, viu, Leonardo? Ele trouxe aqui um singelo copo de água, porque eu realmente sigo engasgada. Acho que o almoço ainda não desceu totalmente. E é isso, né, gente? É isso aí. Falando em almoço, tem que ir lá porque... Tá apertando aqui, Hanna, tá complicado. Tá complicado, então, né? Um beijo pra todos aí, até amanhã com mais notícias. Eu volto com a Hanna ao 12h30. Tá lá, Gabi. Gabi volta lá pra redação. Deixa eu chamar então ele, o grande Daniel Morales, que agora ele vai vir todo sério. Ó, não. Sempre sério. Sempre sério, sempre a cara da seriedade. O Diógenes está até falando aqui, se engasgada, né, como vocês podem perceber, mas tudo bem. E o Diógenes Gonçalves fala o seguinte, Hanna, não se vá, não me abandone, por favor. Pois é, mas olha, você não respondeu, viu, Hanna? O quê? Se era requisito, né, terminar com IEL. Sim, eu falei para Paula Moraes, Felipe Nascimento, que eu falei que tem que terminar qual que é a melhor dupla. Qual que é a melhor dupla? Com o Rafael, com o Gabriel ou com o Daniel? Olha, eu amo todos, gente. Nossa, que tá falsidade. Vendo só? Falsidade. Mas eu amo o que tá lá no banner comigo. Eu gosto de todos, mas eu tenho que, né, puxar o saco agora, porque eu tô olhando pra cara dele, então se, né? Né? Então é isso, amigo. Ó, aqui. Não? Sei. Faz assim também, Lazarento. Vamos lá. Parceira então tá de todos os dias, grande. Pois Você ficou pra segundo, Gabriel. Pronto. Pois é. Não, Gabriel mora no meu coração também, Gabriel. Aqui, não, o Gabriel, ele mora nos nossos corações. Nos nossos corações. Ele está vivo, Obrigado, mas viu? ele mora ele tá nos nossos vivo. corações. Ele quer até aparecer. Ele quer um banner. Ele quer um banner? Com a Hanna pra ficar igualzinha. Fala aí do lado do... Não dá. Vai conseguir chegar vai derrubar aqui. tudo aí, Senão pelo ele vai amor derrubar de tudo, Deus. Ele você já tá com uma conhece. bota, gente. Ele tá com uma bota ortopédica. Então, melhor não cair, aí cai o estúdio, acaba tudo. Imagina a chefia assistindo a gente, meu Deus. Não tem condições, não dá. Um tá com a perna quebrada. Gente, a outra não posso tá ir embora. Olha, eu não posso ir embora antes de ler esses dois comentários aqui. Vamos lá. O Diógenes falando assim, a melhor dupla é a Hanna e a Vitória. Pois é, não é mesmo? E a Roberta Dourado perguntando, tem maracujá no Pará? Tem maracujá no Pará, sim. Tem muitas frutas também. Só dá um Google lá que tem, sim. Bom, então tá bom, né, gente? É isso. Começou a humilhação, não, mentira. Começou agora a zoeira. Eu vou lá terminar de tomar o quê? A minha água. Colocar um remedinho dentro. Vou embora, então. E é isso, Daniel Morales. É isso muito aí, um bom oferecimento pra você, pro Gani, que tá aqui tendo que aturar esse momento. Um oferecimento. Patrocina a gente. E aí, é isso. Leonardo, né, Gani? tá aqui morrendo. Isso aí. O Gani já tá aqui, tipo, socorro Deus, né? Mas é isso. Então tá bom. Até amanhã. E é isso. Tchau.